Vitória Torres. Aí, irmã Vitória. Deixa eu puxar aqui o púlpito. Hoje o sermão é com a Vitória. Pode vir, Vitória. Vitória se preparou, 9º mandamento, papai e mamãe, tudo orgulhoso, feliz da vida. Para quem não sabe, essa é a namorada do modelo, pastor Geisler, né? E eu falei assim para ela, falei, Vitória, você não precisa, os outros eu ajudei, né? Pô, você tem um ajudante particular, né? Então, deixa eu de férias. E, Vitória, você fez certinho, viu? Parabéns. Nem te incomodei. Nem me incomodou, nem falou nada comigo. Então, hoje, o ajudante, o auxiliar por trás, né, das dicas e sugestões e orientações do sermão é o pastor Geisler, o nosso modelo aqui da camiseta da Escola de Missões. E a gente fica muito feliz, Vitória, por você ter aceitado o desafio. Que Deus te abençoe muito. Amém. É responsabilidade, mas Deus também concede oportunidades, experiências, privilégios, né? Quando a gente se compromete. Tenho certeza que mesmo em meio à loucura que você estava estudando para as provas que você tem e tal, Deus te honrou. Tem te honrado, vai continuar. Ainda Amém. não acabou, que eu sei. Mas que Deus te abençoe muito. Eu quero orar contigo agora. Pode ser? Queridos, vamos ficar de pé para a gente orar? Depois desse momento de tantas coisas boas e alegres, né? Faça planos, o calendário dos jovens para o ano que vem já está pronto. Tem muita coisa boa vindo por aí. Se envolva, participe, para que você tenha essas experiências que alguns aqui, como vocês viram, tiveram durante esse ano. Vamos orar? Querido Pai do Céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia. A gente agora vai abrir a Tua Palavra, através aqui do estudo da Vitória. A gente pede para que o Senhor continue com ela, para que ela lembre o que ela estudou e que a gente escute, Pai, o que ela tem para dizer hoje através da Tua Palavra, Pai. Que não fale ela, fale o Senhor, e que tudo que ela estudou ela lembre, e se ela esqueceu de alguma coisa, o Senhor lembre ela também, para puxar a nossa orelha, para mostrar o caminho que a gente tem que seguir e fazer a Tua vontade, Pai. Muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vitória, Deus te abençoe. Deixa eu tirar as minhas coisas daqui para não te atrapalhar. Acho que é isso, né? Isso aí é teu. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite do pastor Branco. Já tem alguns meses, acho que mais de 6 meses que ele me convidou. Então, já tem um tempo que eu estou me preparando e eu realmente estou muito, muito feliz pelo convite. E hoje a gente vai estar falando sobre o 9º mandamento. E o 9º mandamento é um mandamento muito importante. Ele fala sobre a mentira, mas eu queria analisar ele de uma forma um pouco diferente. Espero que o pastor Branco não brinque comigo. Mas, acima de tudo, além do 9º mandamento, eu quero refletir na lei e no seu Criador. E antes da gente começar, eu sei que a gente já orou, mas para a gente abrir a Bíblia, eu queria pedir para que o Espírito Santo possa estar nos iluminando. Então, vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa para aprendermos mais de Ti e estudar mais da Sua palavra. Pedimos que Tu nos envie o Seu Espírito Santo para que Ele possa nos iluminar e que nós possamos entender o que o Senhor quer nos mostrar hoje, Pai. É isso que Te pedimos, o Seu santo nome. Amém. Então, vamos lá. A gente vai começar em Êxodo 20:16. E como é o tema do que eu vou falar hoje, lá em Êxodo 20:16 diz assim. Tem várias versões, né? Algumas versões dizem não dirás falso testemunho, mas a minha aqui diz não mentirás. Mas eu queria propor para vocês a gente inverter o mandamento. Qual é o contrário da mentira? Verdade, né? Então, se esse mandamento, não mentirás, fosse diga a verdade ou diga da verdade. Eu achei interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque acho que a gente está cansado de saber que a gente não pode mentir, que a gente não pode furar a fila do banco, que a gente não pode roubar a borracha do coleguinha. Acho que a gente já viu várias vezes, né, sobre a mentira. Então, eu queria trazer um ponto um pouco diferente aqui sobre a mentira. Então, voltando aqui, se o mandamento fosse diga a verdade ou diga da verdade. A verdade, ela se tornou tão relativa para o mundo que a gente vive hoje, né?
É praticamente um crime a gente dizer que existe apenas uma verdade. Se a gente fala isso, a gente pode até correr o risco de ser considerados intolerantes ou que a gente tem um discurso de ódio, né? Mas será mesmo que cada um deveria ter a sua verdade? Ou será que a verdade é só uma? E aqui, quem vai responder para a gente essa pergunta é a Bíblia. Eu quero abrir a Bíblia com vocês em João 14, 6. É um verso bem conhecido. Nossa, que alto isso aqui, gente, eu sou pequena. Ai. Então, vamos lá. João 14, 6 diz assim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um texto bem conhecido, né? Mas aqui deixa bem claro para a gente quem é a verdade. Então, Jesus é a verdade. Mas o que mais João diz para a gente que é a verdade? Continuando no capítulo 17 de João, no versículo 17, diz assim. Diz o seguinte, consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? A gente chega à conclusão que a verdade é Jesus e a sua palavra, não é mesmo? Então, se o 9º mandamento nos diz que devemos falar da verdade, se a gente deixa de falar e de seguir a verdade, nós estamos pecando. O amor à verdade, na verdade, é um mandamento. E ao seguirmos o 9º mandamento, nós damos o testemunho da verdade. E essa é a maior característica de um seguidor de Cristo, não é? Se eu e você amamos, estudamos e damos testemunho da verdade, se eu e você não amamos, não estudamos e não damos o testemunho da verdade, nós não podemos ser qualificados como seguidores de Cristo. É pesado isso, né? Mas aí eu me pergunto, o que a gente está fazendo se a gente não está seguindo o Senhor da verdade e a sua palavra? Nós não podemos ser chamados de seguidores de Cristo, não é mesmo? E eu queria ler com vocês, estudar um pouquinho uma parábola que eu gosto muito, que está lá em Lucas 6:46. E eu gosto de pensar que quando Jesus veio aqui para a Terra, ele morava no céu, num lugar incrível e maravilhoso, e ele desceu até a Terra para fazer algo muito especial por mim e por você. E tudo que ele falou, tudo que ele disse é extremamente importante. Imagina, ele veio para cá para falar isso para mim e para você. E essa parábola é extremamente importante, até por mais porque foi Jesus que disse, né? Então a gente vai ler a parábola do alicerce em Lucas 6:46. Vamos lá. Lucas 6:46. A parábola diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Aonde que está a palavra do Senhor? A palavra do Senhor está na Bíblia, não é? É aqui que mostra o que ele disse. Então, continuando o verso, ele diz que ele vai mostrar, né? Quem é que vai a ele, que ouve as palavras dele e as pratica. E ele continua dizendo, ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra esta casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Já do contrário, aquele que ouve e não obedece à palavra do Senhor é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Essa parábola é muito forte, né? E eu fico pensando, será que a gente tem ouvido e a gente tem praticado a palavra do Senhor e a gente tem se mantido firme quando as dificuldades vêm, quando as águas batem sobre a nossa casa, quando os terremotos vêm, as dificuldades vêm? Será que a gente tem se mantido firme porque a gente tem praticado a palavra do Senhor? Ou será que a gente tem se transformado numa pilha de ruínas?
essa palavra, essa frase, a pilha de ruínas, ficou muito forte para mim. Eu fiquei imaginando, caramba, quem não segue a palavra do Senhor se torna uma pilha de ruínas. E quem está falando isso não sou eu, é Jesus que está falando. Ele desceu aqui para a terra e falou isso para a gente. E então eu gostaria que a gente pensasse um pouco, será que a gente temos nos mantidos firmes na verdade, ou temos nos tornado uma pilha de ruínas? Eu queria explorar com vocês um pouco mais sobre as consequências que a lei tem na nossa vida. E eu queria abrir num texto da Bíblia, que é em Josué 1, do 7 ao 8. Esse texto está bem perto do meu verso preferido, mas a gente não vai ler ele. Então, Josué 1, do 7 ao 8. Um pouquinho mais ali para frente do verso 7, diz assim: Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos desta lei. Medite nela dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que você fizer. A gente vê aqui Jesus falando que se a gente segue a palavra, nós vamos nos manter firmes durante a nossa vida, durante as dificuldades. E a gente vê aqui Deus falando, no livro de Josué, que se a gente meditar na lei, que se a gente não se desviar da lei, a gente vai ter uma vida de sucesso e prosperidade. Não é isso que a Bíblia está falando para a gente? E agora que a gente já viu o que Jesus e Deus falam sobre a lei, eu quero mostrar para vocês o que uma pessoa que viveu abaixo da lei fala. E está lá em Salmo 19, do 7 ao 11. E essa pessoa que a gente vai falar é Davi. E Davi, ele era uma pessoa que amava muito a lei. Eu falei certo, né? Peraí, que eu abri no lugar errado. Salmos 19, do 7 ao 11. Agora sim. Salmo 19. No Salmo 19, do 7 ao 11, diz assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo que o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Eu acho tão bonito ver Davi falando assim sobre a lei, né? Então, o que a gente percebe da lei aqui? A gente vê que, segundo a Bíblia, a lei ela nos traz prosperidade, ela nos traz sucesso, ela revigora a nossa alma, ela nos traz sabedoria, ela alegra o coração, ela ilumina a vida, ela é doce como mel. A Bíblia nos mostra que a lei é algo tão especial, é algo tão importante para a nossa vida. Mas a pergunta que eu faço é por que muitas vezes nós não temos essa visão da palavra do Senhor, da lei do Senhor? Por que a gente não ama a lei assim como Davi disse aqui no Salmo 19, né? E, na verdade, a resposta é muito simples. A resposta é porque nós não temos experimentado a palavra do Senhor o suficiente para vivermos as bênçãos que ela pode nos proporcionar. John Wesley disse o seguinte: todo o conhecimento que necessitamos está em um único livro, a Bíblia. Então, se a gente estivesse esquadrinhando a palavra do Senhor, entenderíamos que o nosso Deus faz de tudo para cuidar e nos proteger dos males deste mundo. Mas nós temos negligenciado a palavra do Senhor, por isso não a amamos. E é difícil pensar isso, né? Porque às vezes a gente até lê a palavra, mas às vezes não o suficiente, a gente não estuda o suficiente para amar a lei. E se a gente estivesse estudando o suficiente, a gente seria como Davi. A gente estaria dizendo hoje que a Bíblia, que a palavra do Senhor, a lei dele é doce como mel, é mais puro que o fino ouro. E
eu gostaria de ler outro verso com vocês que fala um pouco mais sobre o que a lei pode nos trazer. O Salmo 119, 105, que eu aposto que vocês conhecem, diz que a palavra é a lâmpada para os nossos pés. Mas você já parou para pensar que muitas vezes nós temos andado no escuro, enquanto o Senhor quer nos proporcionar perfeita luz? Jesus continua dizendo em João 8,12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que coisa linda, né? A gente ter a oportunidade de andar num caminho onde existe luz, onde a gente pode ver onde a gente está pisando, ao contrário da gente estar andando no escuro, totalmente perdidos, né? E Deus quer proporcionar tudo isso para mim e para você. Tem uma história que eu sei que vocês conhecem muito bem, que está lá em Gênesis 3, e eu queria ler um pouquinho dela com vocês, estudar um pouquinho dela, porque essa história nos ensina muito sobre as consequências de quando a gente não segue a lei do Senhor. A gente acaba perdendo esse sucesso, essa prosperidade, essa alegria e tudo que Deus quer nos proporcionar. Então, quero levar vocês para Gênesis 3. Acho que uma das histórias mais conhecidas de todo mundo, né? Todo mundo conhece essa história. Então, Gênesis 3, só resumindo um pouquinho do que aconteceu ali antes, né? Jesus, o Senhor, disse para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que eles poderiam comer de todas as frutas de todas as árvores. Mas do fruto do bem e do mal, eles não poderiam comer, senão eles certamente iriam morrer. Jesus colocou só essa coisinha que eles não poderiam fazer ali no Éden, né? Que seria comer do fruto do bem e do mal. E aquilo ficou muito claro. Jesus foi muito claro com eles em relação a isso. E Deus deu essa lei para eles, porque Ele queria estar protegendo Adão e Eva da morte. Não estava claro isso? Se vocês comerem do fruto do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas o que aconteceu? Ali no verso 6 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim: A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Quem dizia antes o que era certo e o que era errado era Deus. Mas ali naquele momento, Eva, ela começou a decidir por ela mesma o que ela achava que era o correto, o que ela achava que era o bom. E essa palavra parecia me chamou muita atenção, e eu até anotei aqui na minha Bíblia, né? Como que a gente acha que a gente sabe alguma coisa? Os nossos caminhos são todos de perdição, o nosso coração é todo corrupto. Quem sabe das coisas é quem criou a gente, é quem faz as coisas porque ama a gente, quer proteger e quer cuidar de nós, né? Então o verso continua ali no verso 6 dizendo assim, que ela desejou a sabedoria que ele lhe daria. Ela não quis ter a sabedoria que o Senhor iria proporcionar para ela, mas a sabedoria que aquele fruto ia dar para ela. E assim ela tomou do fruto e comeu. Depois ela deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. E a gente já sabe o resultado de tudo que aconteceu aqui. Depois que Eva comeu do fruto, tudo foi ladeira abaixo, né? Foi tudo dando errado. Eles tiveram que matar o cordeiro para fazer roupas para eles. Os sacrifícios começaram a ter que ser feitos, né? Depois o filho deles, querido, morreu. Tudo começou a dar errado ali na terra, né? Depois que Eva decidiu que ela achava que sabia o que era o melhor para ela, deixando de seguir o que Deus disse que era o melhor para ela. E essa história, eu acho que ela é muito clara de que a lei não é um aprisionamento, mas que a lei é a liberdade e a nossa garantia de vida. E assim como era para Eva, né? A gente pensa naquele exemplo muito claro que a gente sabe das leis de trânsito, né? Por que a gente não pode ultrapassar uma velocidade? Por que existe uma placa de pare ali no momento? Por que tem um semáforo? Porque aquilo ali está protegendo a gente. Porque aquele semáforo, porque aquela placa de velocidade sabe que se a gente ultrapassar aquele limite, vai dar tudo errado. A gente pode morrer, assim como aconteceu com o que Deus disse para Eva, né? E
o que eu vejo aqui é que Deus, na sua lei, Ele sempre quer nos oferecer uma vida de abundância. Assim como Ele queria que a vida de Adão e Eva tivessem sido uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida eterna, uma vida de felicidade. E muitas vezes nós temos vivido uma vida infeliz e medíocre, apenas porque não entendemos que a lei é bênção, porque a lei é proteção. A gente tem mania de querer guiar a nossa vida sozinhos, né? Porque a gente acha que a gente sabe mais do que quem nos criou. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus. E aí eu fiquei pensando hoje, né? Quando um produto é criado, a pessoa que criou esse produto, ela escreve um manual, né? Ela escreve um manual porque ela sabe como consertar se dá errado, ela sabe como montar aquele produto, ela sabe tudo sobre aquele produto, né? E eu acho que é assim como funciona com Deus. Ele foi quem criou a gente, Ele é o nosso Criador. E é Ele que dá o manual para a gente, que está aqui na palavra. É Ele que nos ensina o que a gente deve, o que a gente não deve fazer, para que a gente tenha uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade, assim como a Bíblia diz, não é? E a gente com essa mania, né, de querer escolher os nossos caminhos, achando que o que a gente escolhe vai ser o melhor, vai ser melhor do que o que nosso Criador quer para nós. Mas muitas vezes o nosso resultado acaba sendo o mesmo de Eva, né? E eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal sobre algo que aconteceu nesse último ano comigo. Lá por dezembro do ano passado, né? Para quem não sabe, eu fiz medicina na Faculdade de Universidade Del Plata. E no final do ano passado, eu estava fazendo estágio lá na Bahia, bem longe daqui. E eu estava assim, num momento de angústia, de dúvidas em relação à minha vida profissional, em relação até mesmo à igreja e algumas regras e certas coisas. E eu estava bem assim, confusa, sem saber o que fazer. E eu sempre busquei a Deus por respostas, mesmo eu sendo uma pessoa assim muito controladora, querendo decidir tudo que vai acontecer e querendo fazer minhas escolhas assim de uma maneira, digamos assim, afobada, né? O tempo todo eu quero saber qual é o meu próximo passo, o que eu vou fazer, eu quero estar guiando e controlando tudo. Mas eu decidi naquele momento que eu estava bem perdida, que eu ia entregar a minha vida a Jesus. E eu falei assim: Jesus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu vou voltar para a Argentina para trabalhar, eu não sei se eu vou ficar aqui estudando, passar o ano todo estudando para fazer as provas de revalidação do meu diploma, eu não sei se eu vou ser missionária e não volto mais, eu não sei o que eu faço, mas eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. E o Senhor me respondeu durante esse ano. E Ele respondeu também as minhas dúvidas que eu tinha em relação à lei, em relação à palavra, em relação à igreja. E durante esse ano, Deus disse para mim assim, Ele disse: tenha coragem de colocar os seus planos nas minhas mãos. E deixa que no momento certo eu vou te mostrar o que eu quero fazer com a tua vida, qual é o meu chamado para você. E foi difícil, porque eu sou uma pessoa muito controladora, imagino que talvez você também seja. Mas eu decidi colocar nas mãos de Deus, e assim, as bênçãos que Ele me deu esse ano foram incontáveis. E eu simplesmente não planejei nada e deixei tudo nas mãos de Deus, porque eu sabia que Ele sabe o que é melhor para nós, porque foi Ele que criou o manual para cada um de nós, foi Ele que criou a gente, né? E então, durante esse ano, eu aprovei na primeira fase do Revalida, passei o ano todo estudando aí, inclusive eu tenho a segunda fase agora, fim de semana que vem, então orem por mim, por favor. E Deus foi respondendo as minhas dúvidas em relação à igreja, em relação às leis. E eu acho isso incrível, porque eu falei: Deus, eu estou cansada de escutar alguém falando uma verdade aqui, outra pessoa falando outra verdade ali, e eu ficando sem entender o que era que a palavra do Senhor nos dizia, porque hoje em dia a gente é bombardeado com tantas coisas que o mundo nos diz, né? A gente acaba ficando perdido. Mas o que será que a lei de Deus me diz sobre isso? O que será que a palavra de Deus me diz sobre isso? E o Senhor foi me mostrando tantas coisas, Ele foi me respondendo, mas ele não vai conseguir responder a gente se a gente não buscar na palavra dele. Se a gente não estudar a lei, se a gente não esquadrinhar cada cantinho da palavra que ele deixou para nós. E tudo que ele nos diz é muito claro, sabe? E
durante esse ano, Deus me deu tantas surpresas, e eu cheguei no começo do ano meio perdida, assim, com dúvidas em relação à igreja, dúvidas em relação a algumas leis, e Ele foi me respondendo tudo de maneira clara. E esse ano eu participei de tantas coisas na igreja, Deus me mostrou tantas coisas, sabe? E chegar aqui no final do ano, sabendo que eu busquei entender o que a Bíblia queria me dizer e o que o Senhor queria me dizer através da palavra. Ele está aqui falando para vocês da palavra e falando o quanto ela transforma a nossa vida e quanto a gente tem que amar a palavra, porque ela realmente, quando a gente coloca a palavra de Deus à prova, Ele nos traz sucesso, Ele nos traz prosperidade, nos traz alegria, nos traz amor. Ele nos traz tudo que existe de bom. A Bíblia, ela só quer nos trazer bênçãos. Deus só quer nos trazer bênçãos, sabe? E ouvir e praticar a palavra de Deus, de verdade, transforma a nossa vida. Porque afinal Deus só quer o melhor para nós. Basta a gente ter a coragem de buscar a Deus o suficiente, estudar a palavra dEle e colocar a nossa vida nas mãos dEle. Para terminar, eu queria ler um texto com vocês que está em Salmos 119, 105, 112. A gente falou um pouquinho dele, né? Mas eu, pelo menos, não tinha lido ele até o final. E ele fala algumas coisas incríveis. A gente volta para Davi, né? Falando sobre a lei. De novo, Davi falando sobre a lei. Como ele era apaixonado, né? Ele realmente era um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava o Senhor. E ele entendia que, apesar dos erros que ele cometia, ele sempre tinha que pedir perdão e buscar a palavra do Senhor para que ela pudesse mudar ele, né? E diz assim, então, no verso 105 do capítulo 119 de Salmos: Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Prometi uma vez e volto a prometer. Obedecerei a teus justos estatutos. Sofri muito, ó Senhor. Restaura minha vida, como prometeste. Senhor, aceita minha oferta de louvor e ensina-me teus estatutos. Minha vida está sempre por um fio, mas não me esquecerei de tua lei. Os perversos me preparam armadilhas, mas não me desviarei de tuas ordens. Teus preceitos são meu tesouro permanente, são o prazer do meu coração. Estou decidido a cumprir teus estatutos para sempre, até o fim. Como é bonito, né? Ver que Davi, ele amava tanto a palavra, e apesar de tantos erros que ele cometeu, ele continuava seguindo ao Senhor. E ele sabia que os preceitos do Senhor eram um tesouro para ele, né? E ele estava decidido a cumprir os estatutos de Deus até o fim. E eu gostaria que, assim como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, eu gostaria que nós tivéssemos a lei de Deus como nosso tesouro permanente, sabe? Porque a lei de Deus é uma lei de amor que existe para a nossa felicidade. E o meu desejo é que a gente possa cumprir os estatutos dessa lei até o fim. Porque Deus só quer nos proporcionar abundância nessa vida. Eu queria cantar um hino com vocês, para a gente finalizar. E é um hino que é muito especial para mim. Essa letra dele fala um pouco sobre o amor de Deus na nossa vida, né? E eu gosto de meditar na letra das músicas, elas me aproximam muito de Deus. E eu quero te convidar para que a gente possa prestar atenção na letra dessa música e sair daqui com a convicção que o objetivo da lei é nos guiar, é trazer a luz e a alegria para a nossa vida. Podem cantar junto com a gente, viu? O amor de Jesus é tão puro e leal.
sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus, minha vida darei por seu grande amor sem fim. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor falou conosco nessa noite e nós entendemos que a sua palavra e a sua lei, ela foi feita apenas para nos proteger e mostrar o seu amor por nós, Pai. Que nós possamos entender que a sua palavra nos traz sabedoria, nos traz alegria, nos traz prosperidade, nos traz sucesso, Pai. Que nós possamos buscar a tua palavra cada dia e estudarmos, entender o que a sua lei quer nos mostrar, Pai, o que o Senhor quer para nós. Que nós possamos amar a lei e que nós possamos amar o seu Criador a cada dia mais, Pai. Te peço que a gente possa sair para essa semana prontos, buscando estudar mais e mais de Ti e aprender mais do seu amor, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, no seu santo nome.